Bom dia, meus amados irmãos, irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Êxodo. Capítulo 26. Vamos ler os versículos 31 a 33. Farás também um véu de estofa azul, púrpura, escarlata e linho fino retorcido, com querubins, obra de desenhista se fará. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu por baixo dos colchetes, e trarás para lá, para dentro do véu, a arca do testemunho. O véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Vamos ainda, por favor, ler Mateus capítulo 27. Vamos ler o versículo 51. O véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, no maravilhoso nome do Teu Filho Jesus, é que nós estamos aqui mais uma vez reunidos, confiados no Teu infinito e bendito amor. Senhor, nós não viemos aqui para uma reunião qualquer, para um culto qualquer. Não, Senhor. Nós viemos aqui para a reunião da Tua mesa. Nós viemos aqui para lembrarmos daquele grandioso dia, aonde o Senhor foi até aquela cruz no nosso lugar. Senhor, dá-nos um coração reverente, dá-nos um coração cheio de alegria, por mais que a vida aqui neste mundo seja recheada de tantas tristezas, lutas, dores, doenças, tribulações, mas nós temos um descanso, nós temos uma alegria, nós temos um prazer, nós temos uma esperança. E nós encontramos, Senhor, nesta reunião, todas estas coisas reunidas na realidade daquilo que é esta mesa para nós. Ó Senhor, nós somos tão gratos a Ti. Abra os nossos olhos, Senhor, com o colírio da Tua palavra, para que nós possamos ver as glórias do Teu Filho. E aqui, Senhor, juntos, darmos a Ele toda a honra, todo o louvor. Bendizer o Teu nome, ó Pai. Que o Teu Espírito vá à frente nesta reunião em todas as coisas. Em especial nesse tempo da meditação da Tua palavra. Se conosco. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, nós tivemos a primeira palavra sobre este assunto no domingo passado. E aqui nós estivemos vendo sobre este assunto, o véu rasgado. E nos textos que lemos aqui de Êxodo capítulo 26, versículos 31 a 33, nós vemos aqui, pelas descrições dos textos, que Deus ordenou que fosse edificado um tabernáculo. Nós sabemos muito bem que toda a edificação desse tabernáculo,
todos os detalhes, não consiste em um fim em si mesmo. Tudo o que Deus ordenou ali para Moisés, nos pequenos objetos, como por exemplo, nos colchetes que pendurava e firmava o véu, até mesmo nas tábuas que revestia todo o tabernáculo, as suas cortinas, tudo apontava para aquilo que nós chamamos de o Evangelho, a pessoa e a obra santa do nosso Senhor Jesus. A simbologia é uma linguagem que Deus usou na sua palavra. Ele usou a simbologia, o que nós chamamos de tipologia. A tipologia, ela tem duas formas de linguagem. E muitas outras formas em que Deus usa para poder se expressar. Então nós falamos duas maneiras, como a figurada e aquilo que nós podemos chamar de simbólica. Então a tipologia tem a linguagem figurada e a simbólica, os símbolos. E quando se trata da linguagem figurada, aí nós podemos dizer assim, existe mais de 20 formas de expressões, ou de figuras de linguagem, que Deus usa para falar conosco. A metáfora, a metonímia, síntica e tantas outras formas de linguagem. O tabernáculo nos traz aquilo que nós podemos chamar da linguagem simbólica, ou símbolos. E esses símbolos, eles consistem em metáforas, que é uma forma também de linguagem figurada. E tudo isso aponta para o nosso Senhor Jesus. Essa é uma das grandes maravilhas da leitura da palavra de Deus. Então Deus reservou aqui nesse tabernáculo, a partir de Êxodo capítulo 25, detalhes. E quando nós entramos nesses detalhes, nós vamos vendo as glórias da encarnação do nosso Senhor Jesus. Porque Ele foi este grande tabernáculo de Deus, como diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou. Esta palavra habitou vem do vocábulo grego eskeno, que significa tabernáculo. Porque a ideia de tabernáculo na Bíblia, é a ideia da própria Trindade. É a metáfora da Trindade para nós. Por quê? Porque Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, as três benditas pessoas da Trindade, consistem em um grande tabernáculo, que fala de comunhão, de companheirismo e do desejo de Deus de se encontrar, de se reunir com o homem. Esta era a ideia de Gênesis capítulo 2, até chegarmos ali no capítulo 3, quando vemos a queda. Era a união, era a comunhão entre Deus e o homem. O céu de Gênesis 2 era muito próximo da terra, no sentido espiritual da definição. Isto é, o céu era como que um espelho para a terra. Porém, em Gênesis capítulo 3, nós vemos que o céu se distancia da terra, porque o homem caiu. E quando o homem caiu, Gênesis capítulo 3, versículo 25, diz que Deus colocou uma espada inflamada, com um querubim, com uma espada inflamada. Interessante que o texto hebraico descreve que esta espada, ela revolvia, ela ficava como que andando em círculo, para impedir que o homem entrasse e comesse da árvore da vida. Então agora o homem não pode entrar, o homem não pode ter o desfrute mais profundo da experiência. E foi isso justamente que aconteceu. E quando nós chegamos no livro de Êxodo, nós vemos ali uma descrição do que é redenção. Porque Deus, Ele intervém na história do Egito. Porque lá estava o seu povo escravizado. E Deus tira o seu povo, Ele resgata o seu povo. Ele chega dizendo, no capítulo 19 do livro de Êxodo,
que ele os tirou com asas de águia e os levou a ele mesmo. Então é isso que nós vamos ver. E no capítulo 19 ainda, nós vemos que em um determinado momento em que o povo estava ali no pé do Monte Sinai, e Deus, ele se manifesta ao povo. Ele pediu que colocasse limites para que o povo não passasse. E quando a presença de Deus se manifesta no meio do povo, a Bíblia diz que o povo correu e se escondeu. E eles clamavam e dizia para Moisés: fale tu a nós e não Deus. E por quê, irmãos? Isso demonstra a extrema distância que havia entre o povo e Deus. Aquela presença de Deus na sua voz era algo completamente assustador e desconhecido para eles. Então, logo no capítulo 25, Deus pede a Moisés que chame o povo e que levante uma grande oferta e faça um tabernáculo para ele. E tudo deveria ser feito segundo as medidas de Deus, o modelo de Deus. Então aqui nós sabemos que o tabernáculo, ele tinha 3 partes. Uma parte externa, que era chamada de átrio, onde tinha o altar do sacrifício, e bem na entrada, naquelas 5 colunas, na primeira entrada, havia também a bacia, que era feita com o espelho das mulheres, a bacia de bronze feita com o espelho das mulheres. Aí quando se entrava na parte interior, no primeiro compartimento, era o lugar santo. Havia ali, segundo a erudição cristã, a mesa dos pães da proposição, mais à esquerda, na parte da frente do lugar santo. Um pouco ao lado estava o candeeiro. E na entrada deste grande véu, desse espesso véu, havia o altar do incenso. Havia o altar do incenso. E agora, 4 colunas. E nessas 4 colunas, nós vemos aqui a descrição desse véu tão significativo. E quando o sumo sacerdote, somente ele, uma única vez por ano, Levítico capítulo 16 nos mostra isso. Somente ele, uma vez por ano, ele entrava. E lá dentro não havia nenhuma iluminação. Naquele lugar escuro, estava aquilo que podemos chamar o móvel mais importante de todo o tabernáculo, a arca. Em cima da arca havia um outro compartimento, o propiciatório. Então, esses 2 móveis aqui, a arca e o propiciatório, representava aquilo que era de mais sagrado dentro de todo o tabernáculo. E aqui que está o ponto que eu quero chamar a vossa atenção nesta manhã. Então vamos precisar ver alguns textos. Eu creio que a partir daí nós vamos entender um pouco qual é a mensagem desse véu rasgado. Amados irmãos, irmãs, esse véu, por 1,5 milênio aproximadamente, digo isso, ele havia sido uma grande barreira para a presença de Deus. Como assim? Somente o sumo sacerdote, ele podia ter aquela gloriosa experiência da glória de Deus no lugar santíssimo. Deixe-me mostrar algo para vocês aqui, por favor. Se vocês puderem voltar aqui, em Êxodo capítulo 25. Havia uma grande distância entre o povo e Deus. Na própria instituição inicial da lei, que eu acabei de citar para vocês, ali no capítulo 19 do livro de Êxodo, precisamente, no versículo 12, você vai ver justamente isso. Quando Deus ordena que houvesse limite entre o povo e ele. Esse era o espírito da antiga aliança. Não havia proximidade.
Então, quando o sumo sacerdote, ele vinha desde o altar do sacrifício, isso está lá no livro de Levítico, no capítulo 16, antes de fazer o sacrifício pelo povo, ele deveria fazer pela sua vida, pela sua casa, e ainda, ele deveria vir, segundo a tradição judaica, quando ele entrava no lugar santo, ele deveria ter uma corda amarrada no seu tornozelo. Isso não está registrado na Bíblia, mas é o registro da tradição cristã, porque se ele morresse lá pelos seus pecados, ou por causa dos seus pecados, ninguém poderia entrar para tirá-lo, ele deveria ser arrastado por essa corda. Nós não sabemos precisamente a data, quando isso foi instituído, dentro da liturgia do sacrifício da expiação, porque era algo muito sério. Então, quando o sumo sacerdote, ele partia do altar do sacrifício, que ele entrava no lugar santíssimo, aqui nós vamos ver algo muito especial. Êxodo capítulo 25, veja o versículo 17, diz assim: farás também um propiciatório. Essa palavra é importantíssima, irmãos. Um propiciatório, esse objeto, esse móvel, ele é muito importante na sua linguagem, na sua tipificação. De ouro puro, ouro sempre na linguagem tipológica, fala da glória, do caráter santo de Deus. De 2,5 cúbitos será o seu comprimento, e de 1,5 cúbito a sua largura. Farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Fará um querubim numa extremidade e o outro querubim na outra extremidade, de uma só peça. Com o propiciatório fareis os 2 querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima do propiciatório, cobrindo-o com as asas e tendo as faces voltadas uma à outra. As faces dos querubins olharão para o propiciatório. Isso aqui, irmãos, irmãs, é 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 12. Vamos ler desde o 10. Deixa esse texto aí com uma mão e vamos com a outra lá em 1 Pedro, capítulo 1. Veja que coisa gloriosa nós temos aqui. Esses textos precisam ser colocados juntos, precisam ser lidos juntos. Olhe bem o que diz Pedro: desta salvação inquiriram e indagaram muitos os profetas que profetizaram acerca da graça que devia vir a vós, indagando quando, em que tempo era esse que o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava ao testificar anteriormente os sofrimentos que havia de vir a Cristo e as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós. Eles administravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam atentar. Por isso que a face dos anjos voltadas, uma para a outra, estavam olhando para o propiciatório. Irmãos, a glória da graça de Cristo revelada no Evangelho, dada para nós, é algo tão grande que os anjos anelam perscrutar. Quando Paulo fala disso em Efésios, no capítulo 3, volte comigo um pouquinho só, Efésios, capítulo 3. Ele diz algo muito especial. Ele diz assim: a fim de poderdes compreender com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que sobrepuja todo o conhecimento, para que sejais tomados inteiramente de toda a plenitude de Deus.
E ainda, observe, volte comigo, por favor. Olha o versículo 10 aqui. Ele diz assim: para que agora a multiforme sabedoria. Essa palavra multiforme, ela descreve uma coxa de retalho de muitas cores. Então a ideia aqui é múltiplas cores. Porém no contexto aqui não é múltiplas cores, é múltiplas facetas. Existem muitas e muitas facetas da sabedoria de Deus por meio da igreja, que só nela essa sabedoria foi revelada, foi manifestada e foi revelada, para que pela igreja fosse conhecida aos principados e potestades. Principados e potestades aqui não fala de anjos caídos, os termos aqui são genéricos, se refere aos anjos da glória de Deus, para que agora as múltiplas facetas da sabedoria de Deus, por meio da igreja, fosse conhecida aos principados e potestades nas regiões celestiais. Quer que eu coloque mais outro texto? Volte comigo aqui, capítulo 2 de Efésios. Veja o versículo 7. Depois dele dizer assim, que ele nos salvou pela graça, aí ele diz assim, para mostrar, essa frase, para mostrar, na composição dela aqui no texto original, é tirar a cortina. Sabe um grande palco, onde os artistas estavam fazendo seus teatros, aí quando tirava a cortina, as pessoas se surpreendiam com o espetáculo. É justamente o que significa essa palavra mostrar. Na sua Bíblia talvez esteja assim, demonstrar. Para mostrar. Um dia ele vai tirar o grande véu, a grande cortina, e diante de principados e potestades, ele vai mostrar a suprema riqueza da sua graça para conosco. Irmãos, eu tenho às vezes a sensação que nós lemos esses textos, mas eles passam a quilômetros do nosso entendimento. Não compreender a altura, o comprimento, a largura, a profundidade do amor de Deus em Cristo. Não entender que os anjos, embora eles conheçam as glórias do poder, da sabedoria, da soberania de Deus na criação, eles não conhecem, eles não experimentam, eles não sabem o que é a riqueza, a altura, a largura, a profundidade e o comprimento do poder de Deus na graça. Eles não sabem isso. Só você e eu sabemos. Só eu e você sabemos. Por isso, quando você lê o livro de Apocalipse, você vê aquela multidão diante do trono. E ali nós vamos contemplar um conselho. A Bíblia diz em Apocalipse que diante do trono de Deus existe um conselho de anciãos. São 24 anciãos. E esses 24 anciãos, eles estão prostrados diante do trono. Essa é uma visão que nós vamos enxergar. Ali há 4 criaturas de glórias indescritíveis. O trono de Deus, existem trovões de resplendor, de majestade, indescritível. Não é um lugar de medo, não é um lugar de pavor, é um lugar da suprema glória, da suprema beleza, da suprema alegria. Aí quando você tem toda essa visão, aí diz que nós seremos uma grande multidão, que estaremos diante do trono, e ali nós cantaremos o grande cântico, digno é o Cordeiro, de receber a honra, a glória, a força e o poder, porque com teu sangue comprastes povos de todas as tribos, línguas e nações, e para o nosso Deus fizestes um reino de sacerdotes. Aleluias! Mas é apenas uma pequena descrição dessa largura, dessa altura, deste comprimento, dessa profundidade daquilo que é o amor de Deus em Cristo. Então, quando você olha aqui nesse tabernáculo, aqui nessa antiga aliança, a mensagem é de distância. Ninguém podia entrar.
Ninguém podia chegar perto desta arca no lugar santíssimo. E quando o sumo sacerdote entrava, veja, agora voltemos para o capítulo 25 do livro de Êxodo. Vamos seguir na leitura. Diz assim, do versículo 20, os querubins, esses anjos, esses que representam esses principados e potestades, esses que vão, escute, irmãos, o meu atrevimento em dizer isso para vocês, eles vão aprender conosco, o que está lá em Efésios 3:10, para mostrar agora os principados e potestades, as riquezas, as alturas, as profundidades da sabedoria de Deus, para que pela igreja, a multiforme, as múltiplas facetas, muitas destas os anjos não conhecem, mas um dia eles aprenderão, quando as cortinas da glória se abrirem, eles olharão para nós, eles vão aprender sobre a suprema riqueza da graça de Deus. Esse será o nosso testemunho vivo por toda a eternidade. A graça venceu, a misericórdia venceu, o amor venceu. Então diz assim, versículo 21, porás o propiciatório em cima da arca, e dentro da arca porás o testemunho, que te hei de dar. Esse testemunho, ele tem 3 elementos, as tábuas da lei, o pote de maná, e a vara de Arão que floresceu. Esse é o testemunho, e disso, se possível, falaremos ainda hoje, porque existe algo para nós entendermos esse véu rasgado. Eu diria assim, nós precisamos agora, irmãos, ver o outro lado do véu, desse véu que foi rasgado. Aí, olha o versículo 22, ali, virei a ti, e de sobre o propiciatório, no meio dos querubins, que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo. Que coisa linda, irmãos. Então havia uma voz de Deus, entre aqueles querubins, naquele propiciatório, tem um falar de Deus. E qual é esse falar? Então vamos mais agora, irmãos, ver algo muito especial aqui. Eu preciso entrar um pouco. Então vamos recapitular para que a gente possa dar alguns passos significativos. Então Gênesis, lá no capítulo 3, precisamente no versículo 24, se você ler os versículos 24, 25, mas o versículo 24 diz assim, que Deus expulsou, essa palavra é muito forte, expulsou o homem, sabe o que significa isso, irmãos? Eu vou tentar traduzir isso de maneira bem objetiva. Gênesis 3, 24, expulsou o homem, essa palavra no hebraico é, lançou fora da sua presença, lançou fora, Deus colocou o homem fora da sua presença, o homem não podia mais entrar, e aqui você vê, o que Deus colocou? Um querubim, está vendo? Um querubim. O número 2, na tipologia, na linguagem tipológica, fala de testemunho. Um querubim. Aquele querubim com uma espada, diz que ele estava com uma espada que se revolvia. Esse versículo no hebraico diz assim, uma espada de fogo que circulava a árvore da vida, para que o homem não pudesse entrar. Esta é a mensagem da antiga aliança. Se você vê, nesse texto que lemos de Êxodo capítulo 26, o versículo 33, o final dele diz assim, quando Deus colocou o véu, ele diz, e fará separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Porém, essa palavra separação é muito mais forte. Significa que ninguém, exceto o sumo sacerdote, ninguém podia entrar. A presença de Deus estava escondida por detrás daquele véu. Eu vou repetir isso mais uma vez. A presença de Deus estava escondida de trás daquele véu. Então nós sabemos, irmãos, toda a história desse tabernáculo. O povo entra na terra de Canaã. Temos o período dos juízes. Depois temos o período dos reis. E nós sabemos que Davi queria construir uma casa. Ele queria construir uma casa para Deus. Deus não permitiu.
E Deus disse para Davi que o seu descendente iria edificar uma casa para ele. Salomão, como figura desse descendente, edificou aquele grande templo. E colocou esse grande espesso véu. O véu do templo era tão espesso, tão pesado, que a tradição cristã diz que era necessário 300 homens, para poder segurar aquele véu. Agora escute, irmãos, quando nós entramos no Novo Testamento, aí nós temos a encarnação do nosso Senhor Jesus. Ele veio, Ele encarnou, Ele deixou o seu trono de glória, Ele viveu uma vida digna diante de Deus, diante dos homens, uma vida tão santa, tão digna, que Ele teve a ousadia de dizer assim em João 14, aí vem o príncipe deste mundo, ele não tem nada em mim. O que quer dizer? Ele não tem nada do que me condenar, me acusar, ele não tem condições de interferir na minha obra, ele não tem nada em mim. E ele entrou no mais sagrado, no mais santo silêncio, quando ele se entregou àqueles soldados que vieram prendê-lo. Porque quando os soldados vieram prendê-lo, aqueles soldados perguntavam, aonde estava Jesus, o chamado Cristo, quando ele dizia, eu sou. Em muitas versões está assim, estou aqui. Outras está assim, sou eu. As duas versões estão incorretas. O texto correto é, eu sou. Ninguém em todo Israel, em toda a história de Israel, ousou dizer, eu sou. Porque para ele só existia um eu sou, era Iavé, o Deus Supremo. Somente ele era o eu sou. E quando Jesus dizia, eu sou, eles caíam por terra. Então, ninguém teve autoridade para prendê-lo. Ele que se entregou. Foi ele que se entregou àquela prisão. Foi ele que se entregou àqueles homens. Ninguém tinha autoridade sobre ele. Quando Pilatos questiona ele, todos te acusam. Tu não abres a tua boca, tu não tens uma defesa. Você sabe que eu tenho autoridade para te soltar, para te prender. Nessa hora ele disse, nenhuma autoridade te é dada se não vier do Pai. Não foi Pilatos que colocou a sua autoridade sobre ele. Foi ele que se colocou debaixo da autoridade de Pilatos. Porque ninguém tinha autoridade sobre ele. Foi ele que se colocou debaixo daqueles injustos julgamentos. Nenhum julgamento que ele passou encontrou qualquer minúcia de prova contra ele. Não havia nenhuma prova, não havia nada que pudesse condená-lo. Foi ele que se colocou, foi ele que se submeteu. Paulo vai escrever isso de maneira muito clara em Filipenses, capítulo 2. Ele se humilhou, até mesmo chegando a ponto de se colocar debaixo da morte. Mas foi ele que entrou nela, foi ele que se colocou, foi ele que entregou o seu espírito ao Pai, não entregou o seu espírito na morte. Pelo contrário, ele entrega o seu espírito ao Pai e ele entra para destruir a morte. Ninguém teve autoridade sobre ele. Ele não se colocou, nem se submeteu, no sentido que nós podemos imaginar, aos limites desta vida. Ele que entrou, foi ele, pelo Espírito Eterno, que encarnou. Nada e nem ninguém poderia colocar suas garras sobre ele. Esse é o nosso Salvador. Ele não é um Salvador qualquer. Ele se entregou, ele se apresentou. E se você ver desde a eternidade, ele vem fazendo isso. Ele vem se colocando, se apresentando. É isso que ele faz. Ele teve a hora de poder ascender aos céus. Em Lucas 9:51, ele não quis, porque ele buscava a satisfação da glória, da vontade do Pai. Mas não era só o lado do Pai que ele estava vendo, ele também estava vendo o nosso lado.
Por isso esta palavra propiciatória é tão importante, irmãos. Você sabe por quê? Porque essa palavra propiciatória, ela vem de uma raiz no grego que fala de reconciliação. É a reconciliação. Foi isso que ele fez. A Bíblia vai dizer que ele é o nosso propiciatório. Deixe-me ler alguns textos com vocês, por favor. Vamos começar aqui em Romanos, capítulo 3. Vamos ler o versículo 25. Romanos 3, 25. Este é um versículo muito lindo. Ele diz assim, deixe-me ler o 24, só para ajudar no contexto. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Essa frase é até difícil de entender, gratuitamente pela sua graça. É o que os estudiosos chamam de tautologia, excesso de linguagem que Paulo usa para falar algo. Mas quando você se deparar com essas tautologias, tome muito cuidado, porque Paulo está indicando que ele vai falar algo extremamente precioso, extremamente glorioso, algo de profundo significado. Ele diz, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs, aqui está uma palavra muito importante, propôs, tem sim aqui a sua raiz de propiciação. Deus propôs, como propiciação. Essa palavra propôs, ela vem de um vocábulo no texto grego, que traz a ideia de algo que foi feito antes. Profitemi, algo que foi feito antes, antes. Não foi algo que surgiu quando o homem caiu. Não foi algo que foi resultado de uma surpresa que aconteceu na criação. Não. O que você vai entender por essa pequenininha palavra, que Deus já tinha um plano de redenção, antes mesmo de criar o homem. Esta palavra, ela nos mostra isso. E diz assim, Deus propôs, como propiciação. A nossa propiciação é uma pessoa. A nossa reconciliação é uma pessoa. Aqui está o grande tema do Evangelho, propiciação, pela fé no seu sangue, para manifestar a sua justiça, por ter Deus deixado de lado os pecados passados, em sua tolerância, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Isso aqui é simplesmente a descrição sintética, uma síntese da doutrina da redenção. Esses pequenos textos aqui, que coisa preciosa, irmãos. Então, quando você olha, em Êxodo capítulo 25, você vê um objeto, mas quando você olha para esses textos, você vê a realidade. Ele é a nossa propiciação. Ele, o nosso Senhor Jesus, é a nossa propiciação. Então, o que que você vê? O que que Deus está falando ali? Olha essa linguagem do Velho Testamento. Vamos voltar aqui para Êxodo capítulo 25. Vejamos algo mais. Por que, irmãos, precisamos ver isso? O que que havia por detrás daquele véu para nós hoje? Eu digo para vocês, tudo que vocês encontrarão na Epístola aos Hebreus. Você sabe qual é o tema dessa epístola para mim? A vida cristã além do véu. A vida cristã além do véu. Aqui, no capítulo 9 dessa epístola, você vai ver que há um detalhe muito especial. O altar do incenso que ficava no lugar santíssimo é mencionado no capítulo 9 de Hebreus, que ele está junto da arca. E por quê, irmãos? Por quê? Por uma simples razão. Porque o livro de Hebreus nos mostra a vida cristã sobre a base deste véu que foi rasgado de alto a baixo. Agora sim, o altar do incenso, que é uma figura da nossa vida de oração e de adoração, não se separa oração de adoração. Se você conhece uma pessoa que ama muito cantar e não ama muito orar, não acredite que ela é uma adoradora. Tem pessoas que gostam muito de música, mas não gostam nada de oração.
não perca tempo com ela. A única coisa que ela faz é algo meramente religioso. Então, por favor, amados irmãos e irmãs, aqui existe algo, volte comigo no versículo 10. Aqui está o grande segredo desse véu rasgado. Êxodo 25, 10 diz: farão uma arca de madeira de acácia. A madeira de acácia fala da incorruptibilidade da natureza humana do nosso Senhor Jesus. Escute bem, a madeira de acácia fala da incorruptibilidade da natureza humana do nosso Senhor Jesus. De 2,5 cúbitos será o seu comprimento, e de 1,5 cúbito será a sua largura, e de 1,5 cúbito será a sua altura. Aí diz assim, versículo 11: cobri-las de ouro por dentro e por fora. Era madeira de acácia, a humanidade corruptível do nosso Senhor, revestida de ouro, a sua divindade, porque ele era 100% homem e ele era 100% Deus. Esta arca é uma descrição da gloriosa pessoa do nosso Senhor Jesus. Então, o que estava dentro do Santo dos Santos? Estava essa arca. E esta arca nos fala de quê? Nos fala da preciosidade da pessoa do nosso Senhor Jesus. Em cima da arca estava o quê? O propiciatório. E dentro da arca havia 3 elementos. O pote de maná, que fala que Cristo é o nosso alimento. As tábuas da lei. O que nos fala as tábuas da lei? Fala do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei, do pecado e da morte. Nós não estamos debaixo da antiga lei, nós estamos debaixo da nova aliança. E nessa nova aliança, o nosso Senhor Jesus, ele cumpriu todas as exigências de Deus ao nosso favor. Então, nesta nova aliança, não tem mais o se, que você encontra em Deuteronômio capítulo 28, que é o se da antiga aliança, porque o nosso Senhor Jesus cumpriu todas as justas exigências de Deus na aliança. E nessa aliança que ele fez por meio do seu sangue, ele beneficiou a todos nós. Todos nós estamos debaixo dessa nova aliança. Nessa nova aliança não há mais condenação. Nessa nova aliança há o perdão eterno. A justificação é justamente isso. Mas também há um outro elemento dentro dessa arca. Qual é este outro elemento? A vara de Arão que floresceu. Números capítulo 17. O que nos fala? A vara de Arão que floresceu. O poder da vida em ressurreição. Todo este poder da vida em ressurreição. Tudo, exatamente tudo que Cristo ganhou se torna nosso por causa do poder da vida em ressurreição. Escute isso. Ele foi até a cruz e foi crucificado. Nós fomos crucificados com ele. Ele morreu naquela cruz, nós morremos com ele. Ele foi sepultado, nós fomos sepultados com ele. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Ele ascendeu aos céus e está nos lugares celestiais, nós também. No sentido de posição, de desfrute, de experiência, de realidade, estamos nos lugares celestiais, com ele. E tudo isso nós temos por causa do poder da vida em ressurreição. Paulo diz assim, Efésios 1,19, a seguir, ele diz: e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Agora olha o versículo 20, que exerceu em Cristo, o grande poder que Deus usou para trazer a ressurreição. A ressurreição, irmãos, não foi um acontecimento no passado. A ressurreição, o poder da ressurreição hoje é uma realidade para todos nós, porque tudo que temos, tudo que podemos experimentar, tudo que podemos desfrutar, aquilo que é a base da nossa fé,
está no poder da vida em ressurreição. Exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar acima de todo principado, potestade, de todo nome que se possa referir, não só neste século, mas também no vindouro, ou nos vindouros. Aí diz mais, escute, para ser o cabeça sobre todas as coisas. Deu aonde, irmãos? Deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Você conseguiu entender isso? Estava dentro dessa arca. Tudo isso estava dentro de Cristo. E tudo isso era nosso. Era nosso. Mas nós não podíamos experimentar. Não podíamos tocar. Não podíamos comer. E por quê, irmãos? Porque havia um espesso véu. Agora, irmãos, quando você vê o livro de Hebreus vai nos mostrar esse véu rasgado. Aqui nesse livro, veja, Hebreus, o capítulo 2, o versículo 10, diz assim: porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem. O que quer dizer essa primeira parte desse versículo 10 de Hebreus 2? Está mostrando quem é Ele, quem é o nosso Senhor, quem é este que foi rasgado, foi transpassado, lá naquela cruz, pela espada da justiça de Deus. Quem é esse? Ele é aquele, olha o que o escritor diz, é aquele, ele é a causa, e ele é a razão de todas as coisas existirem. Isso é pouco para você? Isso é pouco para você? Isso não pode ser pouco para nós. Para mim, esse ponto aqui, desse versículo 10, é simplesmente uma apresentação do nosso Senhor para nós. Aquele o qual nós não podemos tirar os nossos olhos. Aquele que tem que ser visto nesta mesa. Aquele que tem que ser adorado por esta igreja. Ele diz assim, conduzindo muitos filhos à glória. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Ele está conduzindo, a ação do verbo aqui está em prosseguimento. Isso é uma garantia que eu e você temos. A vida não é fácil para ninguém, irmãos. Ninguém aqui tem vida fácil. Se hoje você está vivendo um dia bom, se prepare, porque você vai enfrentar lutas amanhã. Algumas surpresas indesejáveis, dores, tristeza, é a vida deste mundo. Ele não nos enganou, ele disse, no mundo tereis aflições, mas ele diz, tem de bom ânimo. E por que eu e você podemos ter bom ânimo? Porque existe um texto que está em Hebreus capítulo 2, versículo 10, que diz que ele está nos conduzindo à sua glória. Ele agora está nos conduzindo por meio desse véu rasgado, ele está nos conduzindo à sua glória. Aquilo que as gerações passadas da velha aliança não puderam ter, não puderam viver, não puderam experimentar. Um povo que merecia o inferno, nós merecíamos a condenação, nós éramos filhos da ira. Não haveria nenhuma injustiça da parte de Deus se nos condenasse eternamente no inferno. Nós, aqueles que éramos os filhos da ira, filhos da desobediência, aqueles que estavam mortos em delitos e pecados, estes ele justificou, estes ele reconciliou, estes ele salvou pelo seu glorioso e poderoso sangue, estes ele escreveu o nome deles no livro da vida do Cordeiro. Estes um dia ele vai apresentar sem mácula, sem ruga, ele mesmo apresentará estes, nós que estamos aqui nesta manhã, nós, os antigos inimigos de Deus, nós que estávamos separados de Deus, nós que éramos filhos da ira, filhos das trevas, nós hoje somos os filhos da luz, somos os filhos do seu amor, somos os justificados, não há condenação para nós,
não há. Hoje nós podemos tomar nessa grandiosa arca o pote de maná e comer, porque Ele é o nosso pão. Nós não estamos debaixo de nenhuma outra lei, exceto a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E nesta lei nós fomos justificados eternamente. Nós podemos experimentar em todas nossas limitações e fraquezas os privilégios do poder da vida em ressurreição. Era justamente isso que aquele publicano orava, quando ele dizia para Deus: sê propício a mim. Ele estava dizendo justamente: tira a tampa, eu quero comer, eu quero é a ti. Quando ele disse sê propício a mim, ele estava dizendo justamente isso. Meus irmãos, este é o ponto central desse véu rasgado, é o que estava por detrás dele. Olhe um outro texto, por favor. São textos que nós, pelo menos eu acredito que durante uns 3 meses, eu creio que quase todas as reuniões nós estamos lendo. Então não tem muito o que dizer sobre eles. Hebreus capítulo 4, versículo 14 e também o 16. Diz assim: tendo, pois, a Jesus. Que frase, irmãos. Eu digo para vocês que nós não precisaríamos ler nada depois dessa frase. Eu digo para vocês que se não tivesse nada depois dessa frase, não ia significar tanto para nós. Porque só essa frase, tendo a Jesus, ela já diz tudo. Porque se você tem Jesus, você tem tudo. Se você tem Jesus, você tem tudo, tendo a Jesus, o Filho de Deus. Ele nunca esquece o que esse escritor, no seu zelo, ele nunca deixa de apresentá-lo como ele é. Ele nunca coloca ele de lado, tendo a Jesus. Sabe quem nós temos? Nós temos ele. E este escritor, ele usa uma didática simples, que coloca uma distinção muito especial. Ele coloca Jesus sempre separado para indicar a sua humanidade, mas não é simplesmente indicar a sua humanidade de maneira qualquer, mas indicar as glórias dela, o que ele alcançou por meio da sua carne, por meio da sua vida humana, e que hoje passa a ser um direito nosso. Então ele diz, tendo a Jesus, o Filho de Deus, e ele acrescenta mais, como grande, sumo sacerdote, ele penetrou os céus. Conservemos firme essa verdade, essa confissão. Esta é a nossa confissão. Aqui está o nosso testemunho. Porque, irmãos, quando aquele véu rasgou, ele rasgou e foi tremendo a terra abaixo, as rochas abaixo, foi tremendo tudo, por causa do grande poder da vida e ressurreição, que estava operando no nosso Senhor Jesus, quando ele entrou na morte. E depois aquele mega poder que Paulo diz em Efésios 1,19, entra para poder ressuscitá-lo. Isso não para aí, irmãos. Olha o que ele diz, ele penetrou os céus. O que isso quer dizer para nós? Isso não está longe do que ele disse no versículo 10 do capítulo 2. Ele penetrou os céus para nos conduzir até lá. Nós estamos sendo conduzidos. Por mais que essa jornada esteja sendo dolorosa demais, por mais que essa jornada ela esteja sendo difícil demais, eu quero te falar, não desanime, não tire os olhos dessa palavra, porque ele já foi à nossa frente, ele é o nosso capitão, ele é aquele que entrou à nossa frente, ele abriu este vivo e novo caminho, nesta limitação deste corpo, ainda em nossa pequena fé, nós podemos entrar, nós podemos comer, nós podemos desfrutar, porque agora, a tampa da arca foi removida, a nossa propiciação subiu para o trono, agora essa arca está aberta para nós, agora nós podemos entrar e desfrutar do nosso Senhor Jesus. Olhe bem, irmãos, o versículo 16, desse capítulo 4, se você pega essa sequência, Hebreus 2:10, Hebreus 4:14,
e 16, olha o que ele diz: acheguemo-nos. Sabe por que ele diz acheguemo-nos? Sabe por quê? Porque ele nos conduziu a essa glória. Você pode dizer, irmão, mas eu não estou vendo. Talvez para alguns aqui pode estar até meio acinzentado demais, porque a depressão chega, a ansiedade chega, o medo chega, a insegurança chega, e nós somos vulneráveis a isso. Mas você pode sair daqui curado, curada hoje, se você conseguir que estas palavras se tornem vida no seu coração. Você que está inseguro, você que está sentindo que sua vida está virando um retrocesso, a frieza chegou no seu coração, o abatimento chegou no seu coração, o desânimo tem sido uma guerra de todos os dias. Não desanime, olhe aqui, aquele que te conduziu, está te conduzindo à glória, este aqui, ele penetrou os céus, e porque ele está nos conduzindo à glória, ele penetrou os céus. Olha o que o texto diz: acheguemo-nos, acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Essa palavra confiadamente, dentre muitas coisas, ela fala de coragem, de ousadia. Coragem, ousadia, e não é a qualquer lugar, é ao trono da graça. Quando você encontra um homem fiel, uma mulher fiel, por mais pequeno, por mais insignificante que essa pessoa se julgue ser, mas se essa pessoa, que você pode olhar e dizer, muito pequeno, essa irmã não tem muita expressão, mas se essa pessoa, ela tem consciência da realidade, da verdade, desses textos, se ela diz, quando eu dobro o meu joelho, eu chego no trono da graça, você pode acreditar que essa pessoa chega no trono da graça, porque é uma realidade, é uma verdade. Vamos avançar aí daqui em Hebreus, para nós terminarmos. Olha o capítulo 6, versículo 20, nós vamos vendo as conexões desses textos. Diz assim, onde Jesus, sempre esta ênfase, sua humanidade. Quando ele fala Jesus, ele quer dizer justamente o que ele alcançou na sua humanidade, sua obra. Jesus, como precursor, sabe o que significa isso? Aquele que entrou primeiro. Então, ele está colocando um ponto muito importante na teologia aqui. Ele está dizendo assim, Jesus. Então, Jesus nos fala da sua humanidade, como precursor. Qual é a relação de Jesus na sua humanidade como precursor? Irmãos, irmãs, a humanidade nunca havia entrado na eternidade. Nunca. A humanidade havia entrado na eternidade. Por isso essa palavra precursor, ela é uma palavra muito importante nesse texto. Porque agora, ele é aquele que entrou, ele foi o primeiro, como homem. Como Deus, ele sempre existiu na eternidade, mas agora como homem, isso está falando diretamente para nós, como homem, ele entrou. Agora existe um homem, você pode dizer assim, há um homem sentado no trono da glória. Se ele glorificou em si mesmo a humanidade, ele também transformará esse corpo corruptível em um corpo de glória, e assim a nossa humanidade entrará na sua glória, glória esta, a qual ele já está nos conduzindo. Você consegue ver isso? Ele diz, onde Jesus, como precursor, cada frase um tema, cada frase uma mensagem. Agora olha essa frase, irmãos, como você consegue olhar para essa frase e não sentir um impacto de cura, de alegria, de cura nessa doença emocional, de alegria nessa tristeza, de ânimo nessa frieza? Como você pode ver uma frase como essa, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, ele entrou por você, ele entrou por mim, ele entrou por todos nós. Aí diz assim, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, eternamente ele será o nosso sumo sacerdote. Ele entrou por nós,
Você pode dizer isso na sua dor, na sua tristeza, na sua frieza. Você pode dizer assim: Ele entrou por mim. Ele entrou quando aquele véu rasgou, o caminho ficou aberto. Ele entrou, Ele elevou a humanidade ao ponto mais alto, ao trono, e ali a glorificou na sua própria pessoa, a um homem sentado no trono da glória. Agora, olha o capítulo 9, versículo 12. Diz: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, na antiga aliança era assim, mas pelo seu próprio sangue, pelo seu próprio sangue. Agora, veja a visão daquilo que nós começamos a estudar. Entrou no Santo dos Santos, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, acabou toda a simbologia, todo o sacerdotalismo, acabou tudo, porque o nosso Supremo Senhor, Jesus, o Cordeiro de Deus, o nosso sumo sacerdote, Ele que era tanto o propiciatório como a propiciação, Ele que era tanto sumo sacerdote como sacrifício. Escute isso. Ele era tanto propiciatório como a propiciação. Ele que era tanto sacerdote como sacrifício. Ele entrou no Santo dos Santos. E quando ele entrou, você pode ver isso na cruz. Essa é a linguagem que o escritor aos Hebreus, olhando para a cruz, ele diz: quando ele estava morrendo, é como se ele estivesse entrando no Santo dos Santos. E quando ele entrou e disse: está consumado, o véu rasgou. Agora ele entrou, e aqui diz que ele obteve a eterna redenção, o eterno resgate. Ele nos comprou. Essa palavra redenção, há 3 vocábulos para ela no texto grego. O primeiro vocábulo fala de comprar pagando um preço. O segundo vocábulo fala de comprar, pagar e retirar do lugar onde a pessoa estava sendo vendida. E o terceiro vocábulo fala de uma libertação completa. Foi justamente o que ele fez. Ele nos comprou, ele nos tirou das garras de Satanás, ele pagou o alto preço, ele nos libertou, e agora nós podemos viver a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é viver acorrentado às glórias do trono de Deus. Vamos agora, por último, ler Hebreus capítulo 10. Vamos ler os versículos 19 a 21. Diz assim, novamente a palavra, muito importante: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos. Irmãos, sinceramente, eu fico me perguntando, como que aqueles cristãos judeus puderam ler isso? Eu, sinceramente, eu fico imaginando que quando eles leram isso, eles devem ter ficado profundamente assombrados. Quando eles leram isso, porque há uma palavra muito importante, é a palavra ousadia, confiança, coragem. Vocês podem entrar com ousadia no Santo dos Santos. Irmãos, eu digo para vocês, na antiga aliança, isso era uma blasfêmia. E não só era uma blasfêmia alguém falar, era impossível de entrar, porque qualquer pessoa que entrasse, morreria. E por que esse escritor está dizendo? Sabe por quê? Ele já havia dito, ele está nos conduzindo. Ele entrou por nós. Então, se ele está nos conduzindo a esta glória, o véu foi rasgado, ele entrou por nós, ele obteve a eterna redenção. Então nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça. E aqui ele diz mais: entrar no Santo dos Santos não é com as nossas obras. Aqui está a grande mensagem: pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou. Ele inaugurou naquele dia que o véu rasgou. Ele diz: caminho novo de vida. Aí olha o que diz na minha versão: pelo caminho que nos inaugurou, caminho novo e de vida, pelo véu. E que véu? O véu que foi rasgado, o véu da sua carne, isto é, pela sua carne,
Aí ele diz mais ainda, para continuar o versículo 19, ele diz, nós temos confiança, ele diz, porque temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós. Essa é a grande mensagem. Então, meus irmãos e irmãs, não existe agora nenhum outro caminho que nós possamos ir a Deus, exceto o caminho do véu rasgado. Não há. O diabo não pode mais nos separar. O diabo não pode mais nos separar. Nada poderá impedir que um cristão, lavado pelo sangue de Cristo, com a sua consciência lavada, possa entrar e ter a mais profunda comunhão. Deus rasgou o véu e o diabo não tem poder de remendá-lo. Então nós podemos entrar com toda a alegria. Eu digo para vocês, por causa desta mensagem, todo cristão que decide ter uma vida fria, é porque ele quer. Todo cristão que quer ter uma vida sem devoção, é uma decisão dele. Ele não está se preparando para Cristo, ele está se preparando para o anticristo. Todo cristão que quer viver uma vida apática, esse cristão, ele não entendeu salvação, ele não entendeu a obra do sangue, ele não entendeu o evangelho, ele está vivendo a sua crença. Não chame crença de fé. Fé bíblica é outra coisa. A fé bíblica nos leva à ousadia, nos leva à verdadeira alegria, mesmo com a dor no coração, mesmo com a dificuldade, mesmo com as limitações. Um cristão lavado pelo sangue de Jesus, ele não tem prazer de ficar enlameado pelo pecado, como um porco. Não. Um cristão lavado pelo sangue de Cristo Jesus, o pecado pode tocá-lo, mas ele busca refúgio urgente no sangue de Cristo Jesus, que o purifica de toda iniquidade. Ele não tem prazer de ficar caído na lama do pecado. E é isso que eu quero dizer para você hoje, que nós viemos comer deste pão e deste vinho, com a mais profunda consciência no nosso coração, deste véu que foi rasgado. Amém. Que o Senhor nos dê isso, irmãos. O que falta para que haja um grande avivamento no meio do povo de Deus, é ter uma consciência desse véu rasgado, que nossa vida não está do outro lado, daquele antigo lado, o lado do ritualismo, o lado da fé religiosa. Nós estamos do outro lado do véu, além do véu. Nós estamos no lugar onde Cristo nos colocou nele. Nós estamos agora tendo o privilégio de comer dele, de poder desfrutar dele, de ouvir as suas palavras. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale profundamente a todos nós. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento, Senhor. Obrigado pela tua santa, rica e poderosa palavra dada a nós. Que essa palavra nos conduza a esta mesa, com a mais profunda reverência que há no nosso coração. Senhor, nós precisamos da ajuda do teu Espírito nesta hora, para que nós não venhamos ficar presos à letra, mas à vida da tua palavra. Que essa vida nos leve à adoração, à gratidão e a um relacionamento mais profundo com o Senhor. Senhor, jamais vamos experimentar o verdadeiro avivamento se não tivermos consciência do que significa em nossa experiência esse véu rasgado. Ajuda-nos, ajuda esta igreja neste lugar, Senhor. Não permita que a tua palavra caia à beira do caminho, ou em solo rochoso, ou num lugar cheio de espinhos. Permita que esta palavra hoje caia na boa terra do nosso coração. Ó Espírito Santo, faça do nosso coração a boa terra para a vida da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.